Meus amigos da Central Dúvida Exame de Ordem, eu sou Pedro Peixoto, irei falar com vocês sobre um tema super importante para a sua aprovação. Os direitos humanos, junto com ética, representa 15% da prova. Vamos começar pelo conceito. Qual é o conceito de direitos humanos? Direitos humanos é o conjunto de normas interna e internacional que buscam a tutela dos direitos da pessoa humana. Qual é o fundamento? O fundamento é o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como no artigo 1º da Constituição Federal. Esse princípio é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Nós devemos ter atenção com algumas distinções terminológicas que é bastante cobrada nos exames e nas provas de concursos, e principalmente no exame de ordem. O que é os direitos fundamentais? Direitos fundamentais são os direitos humanos previstos internamente na Constituição. Nós temos que ter atenção que, segundo o Supremo Tribunal Federal, os direitos fundamentais abrangem todo o sistema da Constituição Federal. Não está apenas no artigo 5º da Constituição Federal. Então, o artigo 5º é chamado de direitos individuais. Já os direitos fundamentais abrangem os direitos individuais, os direitos da nacionalidade, os direitos sociais, todo o sistema, não apenas o artigo 5º, são direitos fundamentais. Outro ponto importante é o artigo 5º, parágrafo 1º, que afirma que os direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata. Ele usa a expressão direitos fundamentais. Já quando ele trata do artigo 5º, no parágrafo 3º, ele usa a expressão direitos humanos, que afirma o seguinte, que os tratados e as convenções sobre direitos humanos que forem aprovadas nas duas casas do Congresso Legislativo, ida e volta, com o quórum de 3/5, terão equivalência, serão o mesmo status de emendas constitucionais. Um ponto que pode ser cobrado é um novo ordenamento, a nova convenção que tem esse status, que é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas Deficientes. Então, pode ser cobrado, muita atenção, um novo sistema já foi aprovado com esse quórum, então já tem equivalência de emendas constitucionais, porém não é sinônimo de emenda. As questões que costumo trazer, que eles são emendas, não são emendas, são equivalentes à emenda. Uma questão bastante importante também é que os direitos fundamentais podem ser ditos direitos fundamentais materialmente, que abrange todo o sistema, tanto que está previsto expressamente na Constituição, tanto quanto os outros que não estão previstos na Constituição, mas tem como aprovação, como fundamento, o artigo 5º, parágrafo 2º, bem como os direitos fundamentais formais, que são aqueles que estão previstos de forma expressa na Constituição, bem como estão baseados no artigo 5º, parágrafo 3º, que não é a Constituição, mas tem equivalência das emendas constitucionais. Outra distinção são os direitos do homem. Os direitos do homem são os direitos humanos que não estão previstos de forma expressa. São os direitos humanos baseados no jus naturalismo. Agora, quais são as características principais dos direitos humanos? Os direitos humanos são universais. Sendo universal, nós temos duas correntes. A corrente do culturalismo relativo e do culturalismo universal. Pelo universal, todo o sistema, todo o universo, existem princípios e direitos, garantias, que devem ser respeitadas, independente da cultura. Já pelo relativismo, alguns costumes devem ser respeitados, mesmo que para outras comunidades seja uma violação dos direitos humanos. O que predomina é a tese do universalismo, que existem direitos que devem ser preservados por todas as gerações. Outro ponto é a proibição do retrocesso. Pela proibição do retrocesso, as gerações futuras devem ir acumulando. Por isso, nós temos as gerações de direitos humanos. A primeira geração previu os direitos de liberdade, previu
que nós devemos ter a liberdade do Estado não intervir nas pessoas, ter os direitos civis e políticos. A segunda geração, em face da desigualdade, da liberdade da primeira geração, nós tivemos as obrigações de fazer do Estado. O Estado agora vai ter que intervir para garantir os direitos sociais e econômicos. A terceira geração são os direitos chamados direitos coletivos, direitos difusos, que abrange os grupos, as coletividades. A quarta geração, alguns distinguem. A quarta geração para uns é a globalização e para outros é a genética, a questão genética. E outros, como Paulo Bonavides, afirmam que nós vivemos já a quinta geração, que a quinta geração seria o direito à paz. Nisso, em face de quê? Em face dos ataques terroristas de 11 de setembro. Um ponto, meus amigos, bastante importante, que pode ser cobrado, é a questão da aplicabilidade tanto vertical como horizontal dos direitos fundamentais. Se você analisar de forma vertical, é o Estado em face do indivíduo. Já de forma horizontal, é entre os particulares. Segundo o Supremo Tribunal Federal, há sim aplicação entre os particulares dos direitos fundamentais, tais como a garantia da ampla defesa, do contraditório. Todos os direitos fundamentais também devem ser aplicados entre os particulares. Meus amigos, nós devemos analisar ainda também um outro ponto, que foi a súmula vinculante 25, que, segundo alguns doutrinadores, tem por base também a questão da aplicação dos direitos dos tratados internacionais, a aplicação supralegal dos tratados. É a aplicação, segundo Gilmar Mendes, que encabeçou essa tese, que levou ao Supremo Tribunal Federal sumular que é proibido a prisão do depositário fiel. Segundo o tratado que veda, tem aplicação supralegal, não aplicando o CPC. E mesmo a Constituição permitindo, vocês, como viram, as gerações, os direitos são um conjunto, então deve aplicar sim o tratado e não a Constituição nesse ponto, que é mais benéfica para o ser humano. Meus amigos, fiquem aí. Obrigado pela atenção.